Olá, uma boa tarde. Cumprimento a vocês, meus filhos, e vocês, minhas noras, com a paz do Senhor Jesus. E por que não dizer também vocês, meus netos, com a paz do Senhor Jesus. Nesta tarde de quinta-feira, 7 de fevereiro do ano de 2019, preocupado com o futuro, é lógico, é evidente, nós como servos de Deus temos o dever de estarmos preocupados com o futuro, aqui e principalmente o futuro na eternidade. E a palavra de Deus nos ensina, nos admoesta que na verdade devemos estar preocupados com esse futuro. Pois o profeta Amós já dizia, há tempos bem remotos, lá atrás, no capítulo 4, no versículo 12, exortando a nação de Israel, dizia: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Queiramos ou não, meus filhos, minhas noras e meus netos, um dia iremos nos comparecer perante o Deus eterno, o Senhor Jeová dos exércitos, aquele que me ama, aquele que vos ama, que morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e um dia voltará para buscar a sua igreja amada. Mas é preciso, meus filhos, estarmos preparados para aquele grande dia, porque será um dia de horror, de tristeza, de decepção, de dor, de lamento, de pranto, de angústia, para aqueles que não estiverem preparados. Olha o que nos diz aqui o Senhor Jesus, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. No versículo 12, o Senhor Jesus repete: eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo a sua obra. E no versículo 20, o penúltimo versículo do capítulo, e por que não dizer o penúltimo versículo da Bíblia Sagrada, aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Jesus voltará, meus filhos. Eu me preocupo comigo, com a minha esposa, com vocês, filhos, noras e netos. Vamos nos prepararmos, meus filhos. A palavra de Deus diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu vejo em vocês uma tremenda de um comodismo espiritual. Vocês estão acomodados espiritualmente, esperando não sei porquê. Eu, com muito menos idade do que vocês, tomei uma posição bem radical, tá? Aos meus 32 anos de vida, cansei-me daquela vida que vivia e resolvi dar um basta naquela vida de pecado. Tomei uma posição firme, tá? Séria, aceitei a Jesus como meu Salvador e de lá para cá não temos cessado de buscar a Deus, porque o verdadeiro cristão, aquele que almeja morar um dia no céu, precisa buscar a Deus dioturnamente, coisa que vocês não estão fazendo, e que eu, nesta breve oportunidade, aconselho vocês a fazerem uma reconciliação com o Senhor, voltarem o mais depressa, tá? Pegarem firme, tá? Propor no coração de vocês, assim como Daniel o fez ao ser levado para o cativeiro na Babilônia,
capítulo 1 do seu livro, versículo 8, diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. E Daniel foi para o cativeiro, e enfrentou muitas adversidades, muitas perseguições, tentações diversas, tá? Quiseram a qualquer custo detê-lo, mas como Daniel, meus filhos, noras e netos, tinha assentado no seu coração, ao chegar na Babilônia, não se contaminar por lá, assentou em seu coração, continuar firme servindo a Deus, ao Deus de Israel. Deus ali provou que estava com Daniel, porque na verdade Daniel tinha um compromisso com o Deus eterno. E o Deus eterno, meus filhos, noras e netos, tem um compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E Ele está ao lado daquelas pessoas que, na verdade, procuram servi-lo com sinceridade. Servir a Ele em espírito e em verdade. De maneira, meus filhos, minhas noras e netos, preparemos-nos para o dia glorioso da volta de Jesus. A Bíblia diz que horrenda coisa é para o homem cair nas mãos do Deus vivo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Lembremos-nos de fatos passados, o juízo de Deus se manifestando em nações, inclusive aniquilando, destruindo da face da terra, tá? Como, por exemplo, Nínive que teve a sua... quando Jonas esteve lá pregando a palavra de Deus, que Deus tinha dado para ele 121 dias, ou melhor, 40 dias de existência, e eles se converteram. Ao ouvirem a pregação de Jonas, assimilaram, fizeram certamente um autoexame e se arrependeram dos seus maus caminhos e buscaram a Deus fortemente. E diz que eles se converteram dos seus maus caminhos e Deus viu lá dos céus as obras deles. E o mal que Deus disse que lhes faria, não o fez. Eles foram salvos, tá? Nos dias do profeta Jonas. Passaram-se cerca de 150 anos. Veio outra geração. E aí os ninivitas dos dias do profeta Naum, voltaram a fazer de forma semelhante nos dias do profeta Jonas. Os ninivitas, uma nação má, cruel, ímpia, voltaram a cometer as mesmas atrocidades que fizeram seus antepassados. E aí, pela segunda vez, o Senhor Jeová, que não tem prazer na condenação do ímpio, enviou o profeta Naum mais uma vez para profetizar a destruição dos ninivitas. Nínive naqueles dias era a capital da Assíria. Nínive não mudou de nome, tá, meus filhos, tá, minhas noras, tá, meus netos. Nínive simplesmente foi exterminada, desapareceu. O Senhor Jeová acabou com Nínive, enviou uma grande inundação, de maneira que a história diz que Nínive foi destruída dessa maneira. Parte dela, da cidade, foi destruída com fogo e outra parte através de inundação. Porque Naum foi lá, pregou a palavra de Deus e eles não creram, não se arrependeram. E Deus, que não tem prazer na condenação do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva, eles não se converteram, perseveraram na rebeldia, na desobediência contra Deus, e Deus enviou o juízo, Deus enviou o castigo. E o mesmo, meus filhos, vai suceder naquele grande dia, para aqueles que não se arrependerem,
para aqueles que não se converterem dos seus maus caminhos. Ouçam bem, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Abramos os olhos, meus filhos, acordem, procurem o mais rápido possível uma igreja séria, compromissada com as verdades de Deus, e reconciliem-se com Jesus e procurem servi-lo em espírito e em verdade. Deus abençoe a todos. Um abraço, tá? Felicidade para cada um de vocês.